Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos vocês. Hoje, dia 19 de março, é uma sexta-feira, né? De 2021, né? Eu estou aqui ao vivo, conforme o combinado e o prometido, para falar com todas vocês sobre um tema muito especial, que só se referem às mulheres, né? Que é sobre menopausa. Então, para quem está chegando agora, uma boa noite, Andréa Fará, boa noite, que eu vi que já entrou a Nives, a Juliana entrou agora. Ju, ainda tá cedo ainda, né, para você. A Juliana, minha filha, ó lá. Aí, Edu, Romeiro, aí, muito bem. E eu vou esperar um pouquinho para vocês chegarem aí, todo mundo tá chegando. Oi. Oi, vovó. Oi, Gi. Oi, Rico. Oi, Rosângela, tudo bem? Bom, é o Gi, ó. Um beijo especial pro Gi, o meu neto que tá me vendo lá. A Juliana tá falando, viu? Um beijo grande, né? Amo vocês, viu? E aí, eu vou começar hoje a falar sobre menopausa, porque eu todo dia quase recebo algumas perguntas, dúvidas, queixas a respeito desse tema. Atendo muitas pacientes nessa fase de idade que eu vou falar com vocês agora. E eu quero colocar hoje para vocês, gente, muito minha experiência clínica, né? A minha experiência aqui da minha clínica, experiência prática, né? O que dá pra gente fazer. É óbvio que quando eu faço uma avaliação de uma mulher beirando os 40 anos, eu já vou pensar em todo o histórico dela, nos exames laboratoriais, e já vou até começar a tratar dessa mulher para que ela tenha menos sintomas e sofra menos lá na frente, né? Então a gente já prepara essa mulher para não ter um sofrimento posterior. Mas enfim, como eu tô falando para todas vocês e nem todas vocês são minhas pacientes, eu vou dar ideias gerais aqui, o que a gente pode fazer em cada momento aí, em cada sintoma, vamos dizer, que pode ocorrer nessa fase de idade da mulher. Bom, então, em primeiro lugar, gente, a mulher quando chega aos 40, 45 anos em média, ela começa já a sofrer algumas alterações hormonais. Algumas mais, outras menos. Mas já nessa fase a gente começa a ver alguns sintomas como, às vezes, dificuldade para engravidar, quando a mulher quer engravidar tardiamente já nessa época. Ela começa a ter, às vezes, alteração de cognição, de depressão, de ansiedade, já ter às vezes até um desinteresse a nível de, começa a ter uma queda de libido. Então é muito comum a mulher nessa idade, ela já começar a apresentar alguns sintomas, né? Isso eu tô falando, gente, de mulher normal, que não teve nenhum histórico de ter menopausa precoce, nada disso. Normalmente as mulheres começam a entrar já de um desequilíbrio hormonal nessa fase e começam a ter alguns sintomas, né? Nesse porte que eu tô falando, às vezes a acuidade visual já começa a precisar de um óculos aí para poder enxergar melhor. Algumas já começam a ter uma irregularidade no ciclo menstrual. Então isso já começa a ocorrer a partir dos 40 anos, dos 40 aos 45, tem mulheres que é dos 45 aos 50, que começa a ter esse tipo de sintoma, enfim. E aí a gente já começa a tratar, né, nessa idade, né, quando eu começo a ver nos exames laboratoriais alguma alteração nos hormônios, e quando eu vejo que a mulher às vezes tem os hormônios ok nos exames laboratoriais, mas apresenta sintomas na clínica, ou seja, ela já me fala que tá com desinteresse no libido, que já tá com depressão, que tá com ansiedade, que tá com irregularidade no ciclo. Então isso já me levanta, né, essa questão de, vamos começar a controlar, vamos começar a cuidar desses sintomas para não se agravarem, ok? Esse período a gente chama de climatério, onde pode ocorrer esses sintomas. A menopausa, gente,
é um dia, ela acontece exatamente tal hora. Quando? Quando acabou, deu um ano que eu tive uma interrupção do meu ciclo menstrual, do meu fluxo menstrual, melhor dizendo. Quando foi a data da minha última menstruação? Ah, foi dia 19 de março de 2020? Pois é, hoje eu estou na menopausa, hoje é menopausa. Os sintomas que vocês vão ter é tudo pós-menopausa. Então a gente tem um dia, uma data, uma hora para acontecer a menopausa, né? E a menopausa exatamente é um ano depois de você não ter mais nenhum ciclo menstrual, nenhum fluxo menstrual, nenhuma menstruação. Parou a menstruação naquela data, e então é a data da minha menopausa. E os sintomas são todos pós-menopausa. Bom, gente, aí vem realmente os sintomas mais cruéis, vamos dizer assim. Cruéis principalmente se a mulher não puder fazer a reposição hormonal. Porque daí, por isso que eu tô aqui hoje, né, gente? Porque quando a mulher consegue fazer a reposição hormonal, aí ela sofre bem menos. Por quê? Porque os hormônios hoje são os hormônios bioidênticos. São diferentes dos hormônios. Oi, Fabiana. Oi, Vaz Galvão, que a gente tinha antigamente. Aqueles sim que eram hormônios sintéticos, vindo das éguas lá prenhas. Então esses hormônios é que davam câncer na mulher, esses hormônios é que faziam mal para a mulher. Agora hoje, a mulher que pode fazer uma reposição hormonal, gente, ela vai passar o período pós-menopausa muito bem obrigada. Por quê? Porque ela vai ter uma outra vida, ou seja, vai continuar a vida dela como se fosse aquilo um marco e continua tudo. A única coisa que ela não vai conseguir fazer é mais ser uma mulher fértil. Acabou o período fértil da mulher, mas em compensação, os outros sintomas que tantas outras referem, vão ser todos eles solucionados com a reposição hormonal bem feita com hormônios bioidênticos. Portanto, vocês mulheres que estão me vendo agora e vão perguntar para mim, doutora, qual é a sua opinião sobre reposição hormonal? Para a mulher que pode fazer a reposição hormonal, que não tem nenhum histórico familiar de câncer, de mama, de útero, de ovário, que possa comprometer, né, essa reposição, ótimo, gente. Sabe por quê? Porque a mulher, antigamente, ela já era assim, improdutiva, não é improdutiva, não gosto dessa palavra, mas uma mulher de 60 anos já era uma vovó mesmo, né? Ela ficava em casa, tinha uma vida mais tranquila. Hoje uma mulher de 60 anos, com a nossa longevidade, com todas as informações, com tudo de bom que nós ganhamos ao longo dos anos e conquistamos, o que acontece? É uma mulher que vive até 85, 90 anos. Então, se ela não faz uma reposição hormonal, né, a partir dos 50 anos, que é mais ou menos a grande parte das mulheres param, tem a menopausa mais ou menos nessa idade, poxa, qual qualidade de vida ela vai ter posterior a isso, já que ela tem mais 30, 35 anos pela frente? E uma reposição hormonal, gente, ela faz toda a diferença na vida da mulher, né? Todos os sintomas que eu vou elencar agora, que são os mais comuns, todos eles se amenizam quando a gente faz uma reposição hormonal bem feita. Lena Miranda, é verdade, doutora, que depois de 10 anos de menopausa não pode mais fazer reposição? O ideal é a gente fazer na hora certa, é quando está em falência hormonal, quando realmente não estou mais produzindo os hormônios que eu deveria produzir, o estrógeno, testosterona, progesterona, eu fazer a reposição dos três, porque também tem gente que só faz estrogênio. Então aí, é lógico, eu não estou aqui, eu não sou a médica, eu sou a nutricionista, do qual vou falar com vocês sobre alimentos, suplementos e fitoterápicos usados na menopausa para poder amenizar os sintomas, mas hoje, você indo numa ginecologista muito boa, que faz a reposição hormonal adequada, ela vai saber tratar de você na hora certa, com os hormônios na quantidade certa,
né? E fazendo sempre os exames laboratoriais para poder saber se aquela dosagem, aqueles hormônios que estão sendo feitos, que geralmente se faz intraderme, né? Ou então a gente pode fazer os chips, enfim, que são ou creme ou a base de chips, são melhores até porque tem menos efeitos colaterais, porque não passa pela via hepática. Então ela vai saber se aquela dosagem está adequada, daí ela vai pôr um mais, outro menos, e é assim que faz. Eu já faço reposição hormonal, gente, há 10 anos, e a cada 6 meses eu repito meus exames: estrógeno, progesterona, testosterona livre, o SHBG e assim por diante, pra gente saber se a dosagem, eu já tive que fazer várias alterações nas minhas dosagens, né? Pra quando eu tô em ordem, eu não vou ter fogachos, eu tô com energia legal, eu não tenho sintomas nenhum, né? Então eu tenho a mesma vida que eu tinha antes da minha menopausa e, enfim, e com todo o vigor que uma mulher tem. Eu só não tenho mais a condição de ter nenhuma criança e nem eu queria essa idade, né, gente? Cá pra nós, já tenho que cuidar dos meus netos, não é isso? Então, gente, sabendo fazer na hora certa, ok, né? Agora, tem mulher que passa pela menopausa sem nenhum sintoma e faz os exames, estão todos bem, a massa óssea tá boa, a massa muscular tá boa, não é aquela mulher que tem nenhum problema. Então ela prefere às vezes, doutora, não vou fazer, não quero fazer, não tenho sintoma nenhum. Enfim, se você tá bem, não tem clínica, exames normais e não quer fazer reposição, ok. Mas que hormônios são grandes mensageiros das nossas células, eles fazem assim, eles são super importantes para todo o nosso metabolismo, tanto nas questões físicas como mentais, a gente não pode discutir que realmente são, né? Então, gente, esse recado que eu quero dar para vocês com relação à minha posição quanto à reposição hormonal. Agora, o que eu quero dizer é que tem muitas mulheres quais são os melhores reposições, doutora? Então, os melhores, gente, são os 3, né? Testosterona, eu tenho que ter a progesterona e tenho que ter estrógeno. Eu tenho que ter isso tudo em quantidades adequadas. Então, às vezes, não, a mulher já tem muita progesterona, então só vou dar o estrogênio e a testo, né? Tem horas certas pra gente aplicar, tem quantidades certas para ser aplicado quando a gente passa intraderme. Então, tudo isso é muito específico e eu não tô aqui para falar sobre reposição hormonal, porque eu não faço reposição hormonal. O que eu vou falar para vocês é como eu vou tratar uma mulher que não pode fazer reposição hormonal ou aquela que faz e ainda apresenta alguns sintomas, enfim, e ela quer também se cuidar porque ela tá nessa idade. Então, gente, quais são, em primeiro lugar, os principais sintomas que uma mulher tem nessa fase, quando ela para de menstruar por um ano e começa a ter o quê? Queda de libido, fogacho, aquelas ondas de calor, gente, que vem da cintura pra cima, que tem mulher que molha toda a cabeça, aqui atrás da nuca, fica todo molhado, é horrível, né? Horrível, e eu sei porque eu já tive. Queda de libido, secura vaginal, as ondas de calor, que pode ser durante o dia e pode ser durante a noite, ansiedade, irritabilidade, insônia, enxaqueca, perda de massa muscular, ganho de gordura corporal, aumento de peso, né? Não é um mito, mas realmente a mulher aumenta o peso e vocês vão saber já já por quê. Então esses são os sintomas. Outra coisa, gente, a parte de estruturas, o cabelo fica fino. A mulher chega e fala: nossa, doutora, mudou completamente a estrutura do meu cabelo. Eu tô com queda de cabelo, meu cabelo tá fininho, né? Não era assim. Minhas unhas começaram a enfraquecer. Minha pele agora, não tá mais aquela pele sedosa, elástica, tá uma pele mais ressecada, secura de mucosas. Então todas essas falta de energia, indisposição, fadiga, é muito sintoma. É muito sintoma ruim para uma mulher que ainda tem uma vida muito longa pela frente. Então, por isso que eu quero alertar todas vocês que quanto antes vocês se cuidarem, melhor, para chegar já nessa fase sem ter tantos prejuízos e tantos sintomas às vezes intensos, né? E olha, um recado para as mulheres que usaram anticoncepcionais lá bem antes ali, né, quando eram jovens,
são mulheres que já começam a vir com alterações hormonais lá de trás. São aquelas que vão ter mais riscos de ter problemas na menopausa, de ter esses sintomas mais graves, tá? Bom, então vamos lá, se cuidando, mulheres. E aí eu vou começar a falar sobre, então, a primeira coisa que as mulheres ficam malucas é: doutora, cheguei na menopausa e comecei a engordar. E tem muita mulher que não faz reposição hormonal porque tem medo de engordar, mas ela tomou anticoncepcional a vida inteira e não teve medo. Por que será que agora vai ser a reposição hormonal que vai engordar? Não tem a menor lógica isso, tá? Não é a reposição hormonal que vai engordar a mulher, se bem feita. Mas que é verdade que a mulher tem muito mais risco de engordar na menopausa, eu não tenho dúvidas com relação a isso. Por que isso acontece? Primeiro lugar, porque se a testosterona está mais baixa e essa mulher não faz musculação, treinos de força, ela já vai ter, com a idade, com a testo baixa, um catabolismo, ou seja, uma quebra de massa muscular. Ela vai ter um declínio na massa muscular dela, né? Assim como ela também vai ter um declínio na massa óssea, pode enfraquecer também, se ela não fizer treinos resistidos. Então, quando a gente diminui massa muscular, a gente diminui a taxa metabólica basal, o nosso gasto calórico diário. Aí, o que eu vou comer a mais vai me engordar com muito mais facilidade, porque meu gasto calórico está reduzido. Eu perdi massa muscular pela idade, pela falta de hormônio. Então, eu diminuí o gasto meu calórico diário, gente. E geralmente essa mulher já tem um outro estilo de vida. Os filhos já casaram, ela tem uma alimentação mais tranquila, tá com uma vida mais pacata, o estilo de vida já mudou, ela vai comer mais fora com o marido, ela viaja mais e obviamente ela vai ingerir mais calorias. Aí ela tem menos gasto com mais calorias, conclusão, com menos hormônio, pumba, engorda. Sem contar que a natureza é sábia, ela pensa assim, gente, essa fase de idade, a gente já tem que fazer mais reservas, porque na quarta idade, como a gente chama agora, a gente não vai poder mais sair para caçar, para buscar comida, como nossos ancestrais faziam. Então, a gente já começa a ter mais facilmente reservas daquilo que nós comemos. Então, olha só, baixa testosterona, baixa músculo, começa a ter um gasto calórico menor, começa a fazer mais reservas de gordura. É muita mudança. Por isso que eu falo que a mulher que sempre se cuidou tem que se cuidar muito mais, né? A nível de comer menos e gastar mais. E quando a gente fala gastar mais, é fazer exercícios diários. Não é brincar de caminhar, né? Não dá, tem que fazer força, tem que fazer musculação, tem que fazer pilates, ou enfim, exercícios que usam mesmo exercícios funcionais com o peso do próprio corpo. Aí cada uma, lógico, tem suas limitações, mas isso vai prevenir a perda de massa muscular tão intensa. E se vocês puderem fazer a reposição, ok. E se a gente acertar uma alimentação individualizada, bonitinha, né, gente? Olha aqui, ó, a Isabel fala: doutor, eu tenho 57 anos, não tenho nenhum sintoma. Olha que linda, acabei de falar que tem algumas mulheres que não têm. Felizada, hein? Olha, são poucas, hein, esse benefício, viu, Isabel? Então, gente, quando eu pego uma mulher que já começou a alterar peso, ou então já falou, ó, gente, já vamos cuidar do peso antes de chegar da menopausa, que daí as coisas vão piorar, né? Vão ser mais difíceis. Ou então, quando já está instalada a menopausa, então a gente vai fazer com que a alimentação tem que ser com déficit calórico, tem que ser equilibrada, individualizada, para que essa mulher consiga não aumentar o peso e, se possível, reduzir caso esteja com sobrepeso, né? Então, o que eu vou fazer? A alimentação individualizada, como eu falei, hidratação, exercícios, mudar o estilo de vida dela, para não ter esse risco, gente. Além disso, eu posso usar várias coisas, como os termogênicos, eu uso bastante para mulher. Lógico, eu vou ter que saber se a mulher tem hipertensão, não tem, eu preciso ver se ela tem disfunções instaladas, né? A Neuzelene fala: eu tenho 44 anos e entrei na menopausa aos 39. Foi precoce, né? Precisa ver quando foi a sua data, a menarca, a sua primeira menstruação. Porque às vezes acontecem também de ter menarca precocemente, né? E aí também vai ter uma menopausa precoce, mas
39 anos é bem cedo mesmo, né? Então, olha, 39 anos, tem uma vida enorme pela frente. Bom, gente, termogênicos, eu vou prescrever para ela. Então, ó, chá verde, café verde, gengibre, canela, pimenta, guaraná, tudo isso são recursos termogênicos que eu posso usar para dar uma ajudada no gasto calórico, ainda mais durante os exercícios que essa mulher está fazendo, né? Ou pré-exercício, ou depois do exercício, para continuar gastando mais. Então, esses são alguns recursos que eu uso. As fibras na alimentação para dar saciedade. Só vou fazer carboidratos de baixo índice glicêmico, uma dieta low carb, ou então um jejum intermitente. Não sei qual é a estratégia que eu vou usar. Independente da estratégia, para não engordar na menopausa, eu tenho que fazer com déficit calórico. Vou usar os probióticos, que tem muito probióticos, cepas probióticas, que diminuem os sintomas da menopausa, e também tem cepas probióticas para redução de peso, né? Então hoje a gente trabalha muito com os probióticos ao nosso favor. Além disso, fazer toda essa modulação intestinal, óbvio, porque senão eu também não tenho boas respostas no emagrecimento na mulher pós-menopausa, né? A gente tem alguns ativos como Citrus aureanthus, Slendestas, Garcinia cambogia, que também diminui muito o apetite. Uso muito, às vezes, o Relora para compulsão, quando a mulher está com compulsão de doces, isso e aquilo, eu também uso bastante. Então a gente tem vários recursos para poder ajudar a mulher nesse período. É lógico, se a mulher está com uma resistência insulínica, se ela já tem diabetes, se ela tem hipertensão, eu também vou ter que cuidar desses disfunções colaterais, tá? Mas eu tô falando agora no foco emagrecimento, ok? Agora, a mulher também tem a ansiedade muito grande, a irritabilidade, ou então até a deprê. Tem muita mulher que sofre nessa fase de uma coisa chamada 12 anos não é tão cedo, né? Para ter uma menopausa precoce. Aí precisa fazer uma investigação. Se a sua mãe também teve precoce. Tô respondendo essa seguidora que tá aqui me assistindo, né, Neuza? Olá, doutora. Um beijo para você também. Tem mulheres que sofrem, gente, de uma coisa chamada síndrome do ninho vazio. Nesse período, os filhos já começam a ter autonomia, ou já saem de casa, moram fora sozinhos, já estão casados. Aí essa mulher que às vezes ficou na sombra de filho, de marido o tempo inteiro e que não se cuidou, aí ela se vê sozinha, né? E sem ter os cuidados que deveria ter tido a vida inteira. E não tem o que fazer, começa a ter aquela coisa de gente, e agora? Eu tô sem produtividade, sem estímulo de vida, porque ela não teve uma vida própria. Muitas mulheres começam a ficar depressivas por falta de hormônio e também porque não pensaram nisso durante a vida. E aí quando chega e se vê, ai meu Deus, parece que eu não estou sendo útil, né? Os meus filhos não precisam mais de mim, meu marido sai para trabalhar, e agora, olha o meu estado, como eu tô, com toda essa mudança na questão hormonal, né? Eu começo a me ver gorda, deprê, com a pele feia, o cabelo, barriguda. Gente, uma coisa assim que é um sofrimento muito grande. Por isso, assim, eu falo de coração para vocês, a gente tem que se cuidar. A gente não pode viver na sombra da nossa família, dos outros. Porque se a gente não se cuidar, ninguém vai cuidar da gente. Então, quando a mulher aparece, e é muito, muito comum, né? Nem tô falando por conta da pandemia, tá? Ansiedade, depressão, irritabilidade. Eu tô falando por causa da falência hormonal, certo? Que isso vai acontecer. Aí, o que eu faço? Gente, a nível de alimentação, eu vou dar, gente, alimentos ricos em carboidratos, de baixo índice glicêmico, porque os carboidratos vão aumentar a serotonina, e a serotonina melhora o humor, que é um neurotransmissor que melhora o nosso humor. Então eu posso dar aí desde a aveia, desde os tubérculos, que são muito bons, as frutas de uma maneira geral, elas melhoram bastante a serotonina, o chocolate, porque ele também faz isso, o chocolate amargo, ela deixa a mulher mais feliz, menos irritada, né, menos ansiosa.
alimentos ricos em triptofano também, né? Aí tá presente muito as proteínas de origem animais, então peixe, ovos, o frango, os grãos que também são riquíssimos, né, em tirosinas. E quando eu junto, gente, grãos quando eu falo, as leguminosas, é o feijão, ervilha, lentilha e grão de bico. Então quando eu junto, por exemplo, um ovo com um grão de bico, quando eu uso um peixe, por exemplo, ou um frango com lentilha, sabe? Essas combinações é porque elas estão pensadas. Ali tem triptofano, que é um aminoácido que vai fazer a liberação melhor para vocês de serotonina, né? E isso vai deixar vocês mais tranquilas, menos ansiosas, né? E também a tirosina faz isso, ela dá um pouco de estado de alerta, ela anima mais a gente. Então é importante a gente usar esses alimentos, carboidratos, como eu falei, a gente ajudar tanto nas proteínas animais de baixo teor de gordura e também a gente pensar, gente, nos alimentos, como eu falei para vocês, o ômega 3 que diminui essa ansiedade, o DHA, né, que é o ômega 3 de óleo de peixe, mas a gente também tem os vegetais, tá? Para quem é vegana, o DHA ele age muito a nível neurológico. Então, quando a mulher tá mais ansiosa, irritada ou depressiva, eu vou dar mais o DHA ainda do que o EPA, às vezes, em determinado tempo no mês, né? Eu faço tipo, nesses 30 dias eu vou dar mais DHA. O outro, eu faço mais um bem bolado entre um e outro, né? Eu ponho EPA e DHA, mas o ômega 3 ajuda muito. Além disso, gente, magnésio. Então, os grãos e as castanhas, nozes, amêndoas, as sementes são muito ricas em magnésio, além da banana e do abacate. Ele vai diminuir essa ansiedade, melhora a depressão. Os folatos, que são os vegetais verdes escuros, também são importantes. Ácido fólico é super importante para a parte da saúde neurológica. Todo o complexo B, por isso das proteínas. Para quem é vegano e vegetariana, a gente pode entrar com as proteínas vegetais, que são os grãos que eu acabei de falar agora, né? Então não esqueçam, fazem pastas, né, de grão de bico, que é o hummus, ou pasta de ervilha. A gente pode fazer a lentilha fica bom, agora vai esfriar, faz caldo de lentilha, aí instala um ovo dentro. Isso é alimento para mulher na menopausa? Aí vocês vão falar assim, mas doutora, isso não engorda? É só comer na quantidade certa, gente. Não é porque o alimento é bom, é saudável, que vocês não vão olhar as quantidades deles. Isso é muito importante. Então, ó, carboidrato de baixo índice glicêmico, de preferência, que eu te falei dos tubérculos, de preferência as frutas, o abacate e a banana, que são ótimas, que tem magnésio e vitamina B6. Falei dos grãos, que não pode faltar, e das sementes, tá? E do ômega. O ômega, tanto a nível de cápsulas, né? Porque para mim, pensar em ômega a nível de alimentos, eu teria que comer muito peixe, enfim, e vocês sabem que o nosso peixe aqui não vai ter toda essa riqueza de ômega, então tem que dar em cápsulas também. Além disso, eu dou mulungu, tá? Que a gente pode dar em tintura ou em cápsula, extrato seco, melissa, ou chá de melissa, passiflora, que é maravilhoso também, camomila, gente, chazinho de camomila, ou extrato, a gente pode fazer extrato seco, ou pode fazer tintura de camomila. Às vezes eu faço uma tintura, que é os fitoterápicos, mulungu, camomila, melissa e passiflora. Puxa, dá 2 vezes ao dia isso, fica uma beleza, a pessoa fica menos ansiosa, né? A valeriana eu não posso prescrever. Outro fitoterápico que eu uso bastante para isso é a grifônia, também maravilhosa, tá? A rhodiola também eu uso aqui para ansiedade, né? Então posso usar, porque quando eu falei de emagrecimento, tem muita gente que come, que engorda também, porque está emocionalmente abalada, né? Como está acontecendo agora na pandemia, acontece também na menopausa. A mulher na menopausa na pandemia, então pior ainda, né? Então ela entra em compulsão alimentar por carboidrato e a rhodiola ajuda muito, tá, gente? Rhodiola rosa. Ela controla cortisol e o relora também, né? É muito legal. Vitaminas do complexo B, principalmente a B6, que eu falei para vocês, né? Que tá aí nesses alimentos que eu acabei de falar, na banana, nos cereais integrais, nas castanhas, nos grãos. Então aqui eu
Com isso, com esses fitoterápicos, com esses suplementos, né, o magnésio com ácido fólico e vitamina B6, meu, fica demais. Aí eu posso até colocar, como eu falei, a relora antes do almoço, antes do jantar, a rhodiola com panac ginseng também modula cortisol, deixa a gente mais controlada emocionalmente. Quando a gente está ansiosa, irritada na menopausa, às vezes vai ter um outro sintoma que eu vou falar já já, que é a insônia. E isso desregula o cortisol. Então eu vou usar o que a gente chama de adaptógenos para melhorar o cortisol, que é a rhodiola com panac ginseng. Então, para vocês verem que a suplementação não é tão simples assim, né? Mas tudo isso é possível, né? Para a mulher que não pode fazer reposição. A gente pode usar tudo isso daqui. Lógico, não é tudo de uma vez. Cada uma vai ter respostas melhor por determinados ativos desses que eu falei, por determinadas substâncias. Mas olha como nos alimentos eu também tenho aí o grande tratamento, né? Como Hipócrates já dizia, vamos fazer da nossa alimentação nosso próprio remédio, gente. E aí eu tô falando com vocês, mulheres do meu Brasil, né? A Wanda fala, Wanda Pimentel, pode comer chocolate todos os dias, doutora? Sim. Tem mulheres na menopausa que eu vou dar de 15 a 30 gramas de chocolate amargo todos os dias. Eu às vezes coloco isso todos os dias porque a mulher vem no estado de ansiedade incrível. Sem contar que o chocolate amargo, que é aquele que tem mais cacau, com menos gordura e açúcar, obviamente, ele vai dar mais foco, mais energia, além de ser rico em triptofano, como eu falei. Então, ele mata já esses coelhos todos. Então, por que não? Você tem o prazer, a diminuição da ansiedade, né? Melhora todos esses neurotransmissores e te dá mais foco, mais estado de alerta. Maravilhoso, é isso que eu quero, né? E ó, chupa chocolate, degusta chocolate. Não é para comer de uma forma voraz. Compre em porções pequenininhas de chocolate. Não vai comprar aquelas barronas, né? Gente, chocolate 70% cacau. Não é chocolate ao leite. Esse é inflamatório. Eu vou dar só alimentos anti-inflamatórios, tá? Bom, qual é o outro problema, gente? Puxa vida, já olha que horas são. Cansaço. Aí eu vou entrar, que a mulher tem que entrar na fadiga, no cansaço, doutora, eu não consigo fazer exercício. Maca peruana, comecei a falar dela hoje, já falei já outros dias atrás. Eu tomo, adoro maca peruana, tem várias marcas ótimas, vocês podem tomar em cápsulas, 500 miligramas 2 vezes ao dia, ou em pó, de 3 a 5 gramas ao dia. Maravilhoso. Pode pôr no shake, pode pôr no suco. Suco vocês sabem que eu não faço de alto índice glicêmico, né? Quando eu falo suco, eu falo uma água com limão, um suco de maracujá, de repente. Mas com maca eu quero despertar um pouco mais energia. Então eu vou pensar o quê? Que tem baixo índice glicêmico só se for um suco de acerola, né, gente? Pode ser, mas eu posso bater a maca num iogurte, numa bebida vegetal de soja, que eu vou falar já já, ou então num leite de amêndoas, ou numa bebida de castanhas? Óbvio que sim. E posso pôr na minha água com limão. Hoje eu fiz isso de manhã. Coloquei minha maca peruana em pó, né? Que é uma marca maravilhosa, eu postei isso nos stories e eu coloquei lá, ela melhora libido, melhora o vigor físico e mental, tá? Reduz peso, porque se eu começo a ter mais energia, mais disposição, eu vou ficar mais ativa, mais desperta e aí eu vou gastar mais calorias. Então, olha só, tá cheio de nutrientes, ela tem zinco, tem cálcio, tem potássio, né? Então eu gosto muito da maca peruana, adoro maca peruana. Panac ginseng é outro que eu vou usar para dar mais pique, mais energia e controla já o cortisol, que é muito bom. Geleia real, gente, vocês sabem que só a abelha rainha pode consumir a geleia real? Então geleia real foi feita para as mulheres. Quer melhorar a vitalidade? Geleia real é ruim, mas coloca debaixo da língua sublingual, que ela tem uma ação mais rápida, ela não passa pela parte gástrica. Vocês vão ver que beleza que é geleia real. Outra coisa muito boa para melhorar vigor, vitalidade. Chá verde para quem pode tomar. Tem L-tianina, tem a cafeína, tem epigalocatequina galato, que vai ser um antioxidante maravilhoso e que vai deixar a gente mais em estado de alerta.
Café verde também é muito bom. A gente tem alguns suplementos à base de café verde. Tem o Super Coffee hoje, né? Tem alguns cafés que já estão prontos aí e que já tem um blend de tudo isso que eu tô falando. Chá verde, café verde, TCM. Então ele já tem cafeína, lógico, né? Então taurina. E eles são legais também. Para quem pode tomar, não tem hipertensão arterial, é legal para tomar antes do treino, para tomar um pouco de manhã. Às vezes começa a ficar com um pouco de cansaço no começo da tarde, pode tomar um também. Não de noite, porque isso desperta muito, né? O sono, atrapalha o sono, e a mulher na menopausa tem esse problema de insônia. O Guaraná em pó, que eu gosto muito do Guaraná em pó, o cipó, que ele é o puro da Amazônia, ele não dá efeito de taquicardia, porque eu, por exemplo, não posso tomar nem muito chá verde e nem muito o Guaraná tradicional. Agora o Guaraná Cipó não me dá taquicardia, né? Ele não dá esses efeitos. E o cacau, que eu acabei de falar, através do chocolate. Alimentos que vão dar vitalidade, energia. Gente, sempre combinar assim, ó, carboidrato do bem. Vou usar, por exemplo, uma mandioca com uma proteína. Dá mais saciedade e dá também pra gente mais disposição. Pode ser um peitinho de frango desfiado, pode ser um ovinho mexido, pode ser um atum, pode ser um tofu. Tem que ter um alimento proteico com um alimento de carboidrato. Ou então um carboidrato de baixo índice glicêmico, como uma fruta, com castanha, nozes, amêndoa, com gordura boa. Sempre combine assim e façam esses lanches intermediários, carboidrato com proteína ou carboidrato com gordura. Se eu fizer uma alimentação equilibrada, sempre com esses lanches intermediários e nas 3 refeições principais, café, almoço e jantar, colocar um carboidrato, uma proteína e uma gordura, vocês vão ver como é interessantíssimo isso, porque vai manter glicemia, vai manter uma estabilidade energética para vocês o dia inteiro. Lógico que as quantidades, elas sempre são moduladas individualmente, é óbvio, né? O óleo de coco, excelente também para dar energia pra gente. Principalmente se eu usar o TCM, que é o triglicerídeos de cadeia média, que eu tenho falado muito isso, né? Muito bem. Então isso é para os cansaços da mulher na menopausa. E doutora, e para os fogachos? Meu Deus, tem tanta coisa que eu preparei aqui, eu não estou respondendo, né? A Rosana fala assim: doutora, boa noite, tenho 55 anos e me alimento certinho, faço exercícios e não senti nada na menopausa, de vez em quando tenho uma tonturinha. Tá vendo? Aí, Rosana, parabéns, ó lá. A Andréia Ferreira fala: tenho muita retenção de líquido, bebo bastante água, mas fico inchada. Andréia, vê se você não está usando muitos alimentos industrializados. Lembra que o sal é o conservante número 1 dos alimentos industrializados. Tire os alimentos que você não tem intolerâncias. Olha o glúten, olha os laticínios. Eles têm mais a caseína do leite, o glúten, são moléculas de difícil digestibilidade. Se vocês, mulheres, na menopausa, exagerarem nesses alimentos, e para algumas eu tenho que remover tudo, né? Às vezes você vai ficar inchada por conta disso, né? Então, além de beber água, eu preciso também usar diminuir o sal e fazer com que eu tire esses alimentos que são inflamatórios. E isso vai fazer você reter mais líquido, né? Cuidado com os carboidratos refinados. Então as farinhas, né? Doces, açúcares. Não basta só tirar o sal. Os açúcares incham muito. Lembra disso. E quando eu tenho fogachos, hein? O que eu faço? Extrato de amora. Pronto. Mas como melhora, gente? Como melhora? Chá de amora, né, de folhas de amora, ou eu faço extrato seco de amora. Maravilhoso. Posso fazer uma combinação? Eu uso extrato seco de amora, 100 miligramas, ponho 1 a 2 vezes ao dia, com panax ginseng 100 miligramas ou rhodiola rosa de 150 a 250 miligramas 2 vezes ao dia. Pronto. Regulei cortisol aí e melhorei os fogachos. Maravilhoso, tá? Eu adoro isso, eu resolvo muitos fogachos com isso. E a semicifuga também é muito legal para ser usado como fogacho, mas eu ainda dou mais atenção para a amora. Vitamina E também é bom, tá, gente? Ela tá presente mais nas sementes, castanhas, nozes, amêndoas, né? E às vezes eu dou também com
prescrita na manipulada ou a vitamina E. Ela é bom também para os fogachos. Além do óleo de prímula e óleo de borragem. Pois é, tem muitos suplementos prontos aí. A Vitafor mesmo faz o Boraprim, que é prímula com borragem. É muito legal para as mulheres que têm, às vezes sentem o abdômen muito inchado, às vezes sentem a mama mais inchada, né, com um pouco de retenção de líquido, a pele fica muito ressecada. E esses óleos, borragem e prímula, melhoram esses sintomas, melhoram os fogachos e melhoram também a hidratação de pele, tá? O ômega também faz isso, mas borragem e prímula eu dou tanto na TPM como na menopausa também, viu? Ai, deixa eu tomar água, gente. Para reposição hormonal, a gente vai trabalhar com todos os fitoterápicos e alimentos que têm ação fitoestrógena, que a gente chama. O que é isso? Que ocupam os mesmos receptores das células que ocupariam os estrogênios, que são os nossos hormônios que a gente não tem mais. Quem são eles? O número 1, gente, soja. E não precisa ter medo de consumir soja e derivados. A gente tem muitos alimentos que têm a soja não transgênicas, né? Então a gente tem a bebida de soja, né, que é o vulgo leite de soja, que ela é feita com a soja não transgênica. Olha aqui, gente, eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Aí que vai dar, vocês vão ler ao contrário, né? Mas tá vendo, ó? Soja não transgênica, tá vendo? É o ADES, é a bebida de soja. Tem cálcio, tem uma proteína muito boa absorvida. Por que não usar ele? Tem muita gente que tem esse preconceito com relação à soja. E as sojas fermentadas, como o natô, o miso, o tofu, podem ser usadas também como grande aí aliados à mulher, de característica, com ação, né, de característica para modular os hormônios que a gente não tem mais. Além disso, eu posso estar usando as isoflavonas também, né? Então a gente faz muita reposição com isoflavona, que também ajuda demais a mulher. O iam mexicano, red clover, o black coche também, dong quai. E além disso, usar muita linhaça. A linhaça tem lignanas. E as lignanas também têm essa ação fitoestrógena. Então é muito legal a gente começar a usar tudo isso, né? Lógico, eu vou sempre, ora usa um, ora usa outro, vou vendo as respostas, tá? Uma outra coisa, o indol 3-carbinol, que está presente nas crucíferas. Quem são crucíferas, doutora? Couve-flor, repolho, brócolis, couve de Bruxelas, rabanete. Eu fiz até uma matéria lá na Record sobre crucíferas e falei que elas são ricas em indol 3-carbinol, que modula a parte hormonal, e eu uso bastante, não só na mulher na menopausa, mas na mulher que teve já CA de mama, câncer de mama, tá? Porque ele faz essa modulação hormonal para não ter picos estrogênicos na mulher que já teve o câncer de mama, tá? E a semicifuga. Então, essas são as possibilidades da gente poder melhorar a questão hormonal, porque todos eles vão ter, lógico, ações bem menos intensas que a reposição hormonal, mas eles ajudam muito modulando a parte hormonal, porque eles vão enganar as células, né? Vão dar uma mensagem para a célula que é o hormônio que está entrando, porque eles têm como se fosse uma chave igual ao estrogênio. E a célula é uma fechadura, né? Que é o receptor. Então eu tenho uma chave igual ao estrógeno, que são essas substâncias, a isoflavona, as lignanas, enfim, que vão conseguir entrar nesse receptor da célula e dar uma mensagem que é o estrogênio, tá? Bom, e não é, né? Eu vou enganar a célula. Aí tem as mulheres que sofrem de insônia, gente. Até por causa das ondas de calor. Nossa senhora. Tira a coberta, põe coberta. O marido vai encostar, meu Deus, fica um calor incrível, né? E a gente começa a tirar roupa no meio da noite. Começa a acordar. E vocês ficam, às vezes vai na janela para se abanar. Quem tá se vendo nessa situação, gente? Porque eu também já passei por isso. A Keila fala assim: posso usar a maca peruana? Estou com 47, tendo alguns sintomas de menopausa.
A maca peruana não tem contraindicações, né? Se você não estiver amamentando, não estiver grávida, enfim, aí não tem problema. São as únicas contraindicações da maca peruana. Pode usar. Josélia, boa noite. Tirar glúten e açúcar melhora muito? Muito! Cisara Goca. Ah, que você me pediu a live, né? Pois é. Por favor, gente... Eu vou falar o que vocês vão tirar daqui a pouco, mas isso com certeza, nem preciso de falar. Bom, insônia, vou dar melissa, camomila, passiflora, salix alba, craqueteus, são todas coisas assim, fitoterápicos que eu uso para dormir melhor, para ter um sono. Só que vamos fazer aquela higiene de sono antes, né? Não vai ficar bebendo água demais de noite, não vai jantar muito à noite, não vai ter muita luminosidade à noite antes de dormir, não vai ficar muito nervosa, assistir coisas muito que deixam você mais irritadas, nem assim nenhum jornal agora ultimamente por causa da pandemia, que só tem coisas muito tristes e dramáticas e você vai ficando com aquilo na cabeça. Então assim, a nossa noite é muito reflexo do nosso dia. Então a gente precisa controlar nossa ansiedade durante o dia, fazer os exercícios físicos, como eu falei, toda essa alimentação, tomar uns chazinhos que vão te acalmar durante o dia. Então tudo isso, gente, já vai preparando o organismo para poder melhorar a sua qualidade de sono, ter um sono reparador. Não esqueçam que o intestino é super importante, a saúde intestinal, porque 80% da serotonina ela é produzida pelo intestino. Então eu preciso ter uma microbiota muito boa para fazer a serotonina do dia, me dar esse humor, né? Continuar me dando um pouco mais de disposição do dia, a serotonina me deixando mais feliz. E a serotonina do dia forma melatonina à noite. Então quem não produz serotonina do dia não vai fazer melatonina à noite. E aí não vai dormir bem. Fora os fogachos, fora a questão da falta de hormônio, aí é uma catástrofe a noite inteira. E cada hora de sono à noite, gente, parece 10 horas, né? Não passa, é terrível. Ainda mais se o marido ronca. Aí então piorou, né, gente? E aí, quem são os alimentos que aumentam a melatonina? O abacate, e até porque tem baixo índice glicêmico é ótimo. A cereja, mas eu sei que não tem sempre. Aveia, muito bom. Que tal vocês fazerem, gente, um leite de soja, essa bebida que eu mostrei pra vocês de soja, né, que eu chamo de leite, mas é uma bebida de soja, com uma colher de aveia. Põe um pouquinho de canela, faz morninho, isso vai deixando vocês mais calmos. Ou então fazer o chá de camomila, pôr 20 gotas de própolis. Própolis também é muito bom para insônia. Própolis verde, tá? É excelente. Então vocês podem fazer essas combinações para vocês poderem se acalmar. A partir das 8 horas da noite é interessante. E não jantem demais, não comam carne vermelha, cuidado com a bebida alcoólica à noite, porque isso piora muito a qualidade de sono, tá? Tô avisando. E não vão fazer nada que, tipo assim, acelerem demais vocês à noite. Cuidado com o exercício à noite para quem já tá com insônia, quando faz final de tarde. Às vezes tem mulher que fica mais adrenérgica, né? E para diminuição da memória e concentração, o ômega 3 é excelente, o chá mate, o próprio chá verde, o café verde também, né? A cafeína, o guaraná, tudo isso melhora muito a memória e concentração, tá? Além disso, eu dou muito resveratrol, que é da semente de uva, e o vitis vinifera, que a gente faz também, que é ótimo, né? Cognegrape, que é a base também das uvas, porque elas melhoram toda a parte de circulação, né? E agem muito bem como antioxidantes. Então tudo que eu agir a nível de antioxidante, combatendo inflamação, eu vou melhorar minha cognição, mais o ômega. Principalmente, gente, o DHA, que eu falei há pouco aí pra vocês, tá? Isso é importante, vocês saberem. Bom, libido. O libido, eu tinha o tribulus terrestre e não tenho mais, ele foi proibido. Mas eu dou muito fenogrego, ou hoje a gente fala o libifen. É excelente pra gente melhorar a libido na mulher, viu? Eu gosto muito, ele auxilia muito nessa questão. 300 miligramas, 2 vezes ao dia, fenogrego ou libifen. Não esqueçam disso. E para secura de mucosa, gente,
o que que a gente faz? As mulheres que não podem fazer a reposição hormonal, que tem secura de mucosa, tem, não na alimentação, né? Mas a gente pode até, falam com seus dermatologistas que tem muito tratamento à base de laser e radiofrequência que a mulher pode estar usando, né? Para melhorar aí a secura de mucosas. E quando a gente fala de osso, porque na menopausa tem um enfraquecimento ósseo maior, tem grande mulher que já chega na menopausa com uma densidade óssea menor do que deveria, com a osteopenia, depois pode passar para osteoporose. E para isso não acontecer de uma maneira mais drástica, porque não tem hormônio, eu posso estar fazendo já a suplementação, que é imprescindível, né, gente? Vitamina D com vitamina K, que eu expliquei ainda no post que eu fiz aí esses dias, né? Acho que foi ontem, antes de ontem, não sei. E aí, magnésio, silício orgânico e o cálcio. Então, ó, esses suplementos são importantes para fortalecimento ósseo. A mulher que já tem a degeneração, ela tem que tomar esses suplementos que eu tô falando para não piorar e fazer exercício físico, hein, gente? Cuidado, hein? Vitamina D adequada, com vitamina K sempre. Lembrando que a vitamina K vai fazer então com que esse cálcio seja depositado lá no osso e não em tecidos moles, tá? A vitamina D, porque ela melhora também essa parte de neurológica, imunidade, então eu preciso da vitamina D também, porque é um carregador do cálcio para o osso. Magnésio, sem magnésio não resolvo isso, a parte óssea, silício orgânico e o cálcio, tudo bem? Agora, não posso também deixar de dar os colágenos, que eu falo muito para vocês, né? Colágeno para pele, os peptídeos bioativos de colágeno, colágeno tipo 2 para as articulações, né? Eu gosto muito, o Verisol, tudo isso tem que entrar, o ácido hialurônico para poder dar uma hidratação de pele, hidratação de articulações, né? É importante. Gente, ó, controle de estresse, tudo que eu falei por causa de quem controla o estresse do dia vai melhorar a qualidade de sono, não lembre dos exercícios, da alimentação, respeitar as suas individualidades, né? E o que eu também posso ajudar? Toda essa riqueza de fitonutrientes que a gente vai comer de forma colorida, os vegetais, legumes, nas frutas, eles vão combater o envelhecimento das células, o excesso de radicais livres. Então a gente consegue retardar o envelhecimento, que lógico, já estamos nessa idade, né? Eu aí beirando mais alguns dias aí os 60 anos, e quem está me assistindo agora, então com todos esses fitoquímicos, seja o resveratrol, seja o licopeno, seja, enfim, toda a parte de carotenoides, luteína, a luteína que estão presentes no espinafre, por exemplo, ela melhora muito a degeneração macular. Então, gente, os nossos alimentos, principalmente os vegetais, aqueles que estão lá debaixo da terra, né? Toda essa riqueza que eu acabei de falar, alimentos de verdade, eles vão ajudar muito a gente a combater o envelhecimento e todas essas disfunções. Vocês vão conseguir amenizar os sintomas da menopausa se vocês lembrarem de tudo isso que eu acabei de dizer para vocês e retirarem da alimentação, lembrando, ó, gente, açúcares, alimentos refinados, frituras, alimentos processados, ultraprocessados, o glúten, o leite e derivados para a maioria das mulheres, principalmente o leite de vaca, né? Que é totalmente ruim. O que mais? Bebida alcoólica, o fumo, o excesso de sal, né? Embutidos. Então é óbvio que essas coisas, gente, só vão contribuir negativamente. Cuidado com o estresse, priorizem aquilo que for realmente que vale a pena vocês se estressarem, gente. Vamos olhar um pouco o lado bom da vida, o quanto que Deus foi generoso também com a gente ao longo de toda a vida, a mulher que teve a felicidade, quis ser mãe, a maternidade. A gente tem um organismo bem mais complexo que o homem, então a gente tem que se cuidar mais, né? E agora, quando chega nessa época, como eu falei, mais ainda. Enfim, é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gente, é muita coisa, é muito conteúdo. Não dá para falar tudo que eu queria, né? A gente só tem uma horinha.
Maca peruana, Wanda, eu falei já há pouco, o chocolate me dá enxaqueca, então é porque você, como eu falei, respeite as individualidades. O cacau pode ser um alimento intolerante para você, então não pode comer o cacau. Vamos ter por outras fontes essa energia toda, por esses alimentos que eu falei, a questão da ansiedade. A Wanda fala, qual o melhor maca peruana, doutora? Ah, tem muitas, eu postei hoje a da Central Nutrition, é uma das boas macas. Tem também da Pura Vida. Então tem marcas muito boas, gente. Vende aonde? Pode comprar. Hoje em dia tudo pela internet, né? Maca tomar só pela manhã? Eu gosto mais da manhã, tá? Porque ela vai aumentar a vitalidade, a energia. Toma maca peruana e tribulus e creatina antes do meu treino. Ótimo, só que o tribulus agora ele foi proibido pra gente. Creatina também é bom para melhorar a energia. Ana Paula, o que me diz sobre o whey protein? Maravilhoso, proteínas, né? Proteína do soro do leite, ela não tem lactose e para quem tem problemas às vezes de caseína também não vai ter problema porque já está hidrolisada, já está quebrada. Eu faço uso todos os dias de whey protein, então sou suspeita a falar. Porque não posso comer proteína naquele horário, eu tô muito rápida. E tem o whey vegano também para as mulheres que querem. Para a redução da massa muscular, para a gente evitar a perda de massa muscular, além do exercício, eu preciso comer proteínas em quantidades certas. E o whey protein, às vezes, é uma grande opção para vocês poderem repor a proteína na hora certa, na quantidade certa, ao longo do dia. É mais fácil, a gente tem muita coisa para fazer, então eu bato um shake com whey e pronto, né? Com uma fruta, maravilhoso, é isso aí. A Lena fala, doutora, qual a sua opinião sobre colágeno para a pele? Eu gosto muito do colágeno, mas olha, lembrando, gente, colágeno só vai ter ação se vocês comerem direito. Se não comer direito, não tem como o colágeno fazer o efeito. Ele sozinho, nada sozinho do que eu falei, vai ter ação suficiente. Nenhuma andorinha faz verão, tem que ser o conjunto, tá? E o colágeno certo na quantidade certa. A Psico Empreenda fala, sinto muito onda de calor. Ó, Amora, eu falei. O que acha do suplemento ácido hialurônico? Maravilhoso para hidratação de pele e de articulação. Também gosto muito. Aí, a Vaz Galvão fala, amando as suas dicas preciosas, cheguei na menopausa, mas estou sempre buscando. Oba, isso mesmo, sempre, eu falo, gente, eu tô o tempo inteiro estudando, fazer as lives para vocês também é uma maneira de eu estar sempre me atualizando, para poder estar trazendo sempre o de melhor, o mais atual para vocês. O que eu falava há 5 anos atrás, há 3 anos, há 1 ano, já não falo hoje. Né? Então a gente vai modificando também. A nutrição é uma ciência mutável. Muitas coisas que a gente não sabia lá atrás, sabe hoje. Então assim, é muito interessante essa história da gente estar sempre buscando um aprendizado. A Melissa fala, exclui leite de vaca da minha vida, exclui, né? Substituindo por leite de soja e às vezes leite de amêndoa. Maravilhoso, Melissa. Vou postar já um shake pra mulher, Shake Woman. É isso aí, gente. Então eu vou acabar a live por aí, porque senão eu vou extrapolar meu horário, eu não vou conseguir gravar essa live. E aí eu vou desejar para vocês, Silvana, faz tempo que não consegui acompanhar ao vivo. Ah, é linda, minha paciente super legal, gente, fazendo o maior sucesso aí nas redes sociais. Ela é uma personal de primeira, viu, Silvana? Faz um monte de comidas legais, né, Silvana? A Psico Empreenda fala, repete o nome para aumentar o libido, por favor. Libifen, tá? É o feno grego. Aí, muito bem. Gente, é isso mesmo. Libifen, Samantha Sil. Aí, para o libido. Acho que é assim que escreve. É isso aí. Bom, pessoal, salva a live. Sim, um beijo grande no coração de vocês. Se cuidem, pelo amor de Deus. Né? Vamos ficar com isolamento social. Vamos respeitar. Vamos usar máscara. Vamos fazer higienização de mãos. Né? Porque eu quero que vocês tenham muita vida pela frente. Muita saúde, é isso que eu desejo para todas vocês, mulheres maravilhosas do meu Brasil e fora do Brasil também, ó. Um beijo grande, fiquem com Deus. Quem eu não respondi, pode me mandar que eu respondo, né? Com toda certeza. Tchau, até já, gente. E eu vou postar, ó, Shake Woman. Não percam. Façam e eu vou esperar o comentário de vocês. Um beijo.